A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Ao único Rei dos Reis,
Lucas 4, do 14 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, repete comigo, no poder, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Repita comigo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restaurar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Eu queria falar um pouquinho com você, agora em poucos minutos, a respeito de uma questão que para mim é muito particular, muito singular. É uma coisa que eu tenho meditado e pensado durante alguns anos, talvez, da minha vida, que é a questão do ministério cristão. Não é? A gente ouve muito falar sobre ministério. Essa é uma expressão que entrou em moda, entre aspas, na última década, e a igreja brasileira sempre fala sobre ministério. Então, assim, eu tenho um ministério da parte de Deus, eu tenho um ministério cristão que eu preciso desempenhar, e por vezes, eu tiro por experiência própria, eu acabo confundindo o significado do ministério cristão para as nossas atividades eclesiásticas, ou seja, aquilo que a gente faz dentro da igreja, né? E isso sempre me incomodou muito, e por vezes eu me encontrava atarefado, correndo, com muitas coisas para fazer, novidade, né? Mas achando que o ministério cristão estava me sufocando, ou sufocando a minha vida com Deus, meu relacionamento com Deus. Talvez por não entender essa diferença e a profundidade do que significa o ministério cristão. Então eu queria falar com vocês um pouquinho sobre isso. A primeira vez que eu subi num púlpito, por exemplo, eu tinha 12 anos. Eu me lembro até hoje, eu preguei em Efésios 6. E daí por diante eu continuei, e talvez sem compreender muito bem o que significa a relação do ministério cristão e as atividades que nós desempenhamos para o reino de Cristo. Se a gente der uma olhadinha para a igreja brasileira, uma coisa a gente vai notar: a igreja brasileira, ela é departamentada, certo? E isso em duas esferas diferentes, tanto na esfera externa quanto na esfera interna. E externamente, a gente vê a igreja cristã brasileira fragmentada em denominações, né? A gente tem a Batista, nossos irmãos presbiterianos, nós temos nossos irmãos assembleanos, os nossos irmãos metodistas e várias outras denominações. Você já parou para pensar por que isso tudo existe? Por que Deus permite essa fragmentação? Por quê? Porque o movimento denominacional, ou seja, a fragmentação da igreja de forma externa, ela acontece por diferenças teológicas. Porque não existe uma teologia, mas múltiplas teologias, ou teologias. Portanto, existem denominações porque existem interpretações diferentes da Bíblia. E nós estamos hoje na Batista, por quê? Porque nós entendemos como Batista que essa teologia é que se aproxima daquilo que nós acreditamos como verdade, e a forma como nós interpretamos a palavra de Deus. Só que a fragmentação da igreja, ela não está só de forma externa, mas também de forma interna. E internamente, nós vemos a nossa organização. Vamos tomar a nossa igreja também, por exemplo. Eu olho daqui de cima, eu que trabalho na igreja, eu vejo vários departamentos e vários irmãos que estão em vários departamentos. Então essa é uma fragmentação interna. A fragmentação interna, ela já não é motivada por uma diferença teológica. Na verdade, ela é motivada por um grupo de interesse. Hoje nós temos um departamento de famílias, ou um ministério de famílias, nós temos um ministério de educação, um ministério de educação infantil, nós temos um ministério de música, nós temos um ministério de adolescentes, e isso se expande de forma a
agrupá-los na sua zona de interesse, ok? E isso aí está muito ligado ao momento que você está passando, ao momento da sua vida. Se você é um adolescente, você vai participar de uma classe de adolescentes. Se você é uma mulher, você vai participar da MCM. Então, a ideia é que nós tenhamos o máximo de ações conjuntas que estejam voltadas para a situação da sua vida, para o momento em que você está, tentando traduzir o momento da sua vida, e isso é muito interessante. Aí quando a gente olha esse panorama, e a gente dá uma olhada para a igreja brasileira, vamos sair agora da primeira igreja batista e vamos dar uma olhada na igreja como um todo, num país tão pluralizado, num grupo denominacional tão extenso, com tantas igrejas, com tantos nomes e com tantas teologias, e com tantos ministérios surgindo, a gente se pergunta, isso tudo é saudável para nós? Ou tem alguma coisa de errado? Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa ir para a Bíblia. Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa meditar na palavra de Deus. Por quê? Porque a resposta para essa pergunta é Cristo, é Jesus Cristo. E a nossa análise bíblica ela tem que ser feita da seguinte maneira: quando a gente lê a Bíblia, a gente não pode ler a Bíblia como um livro fragmentado, como um conjunto de 66 livros. A gente lê como uma história única. E essa história aponta um personagem central. E o centro da Bíblia é Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo, amém? É nele que nós pautamos todos os aspectos da nossa vida. Olha que coisa interessante. Nós temos um molde, nós temos um modelo. E as ações desse modelo estão todas descritas na Bíblia. O grande erro teológico que às vezes nós temos hoje é porque nós analisamos a palavra de Deus onde o homem é o centro e não Deus o centro de todas as coisas. É preciso ter em mente que a história bíblica ela ocorre apontando para Cristo, onde a finalidade é fazer com que todos os povos adorem a Deus. E aí vem uma relação que a gente precisa entender, o que é adoração. Hoje para a igreja brasileira, o que significa adoração? E às vezes a gente vincula a questão da adoração a um momento de cânticos, a gente vincula a adoração a um momento específico, especial de reunião em grupo, e esquece que, biblicamente falando, a adoração está vinculada ao fato de reconhecer a soberania de Deus. E reconhecer a soberania de Deus significa dar a Deus todo o controle da nossa vida. Ou seja, é Ele quem vive e não sou eu mais quem vive. Olha que coisa profunda. A gente realmente adora quando a gente larga a mão de certas coisas. E a gente diz, não, isso aqui, agora eu entrego para Deus, porque é Ele quem vai governar e Ele quem vai andar no meu lugar, por assim dizer. Vamos lá. Aí a gente vem agora para o texto que a gente acabou de ler. Para que a gente entenda esse momento do texto, primeiro a gente precisa entender todo o plano de salvação de Deus para o homem, né? O homem estava corrompido pelo pecado, certo? E o salário do pecado é a morte. Fomos criados para a vida eterna, portanto, através do pecado, nós estávamos fadados a morrer. Portanto, inicia o plano de redenção de Deus para o homem, lá em Gênesis 12, através da promessa feita a Abraão, e agora, Jesus, o Filho de Deus, ele decide morrer pelos nossos pecados. Afinal de contas, havia necessidade de se pagar esse salário pelo pecado do homem. Então, nesse caso, Jesus decide se tornar mortal. Você já parou para entender? Nós cremos num Deus triuno, certo? É o mistério e a beleza da Trindade. São 3 pessoas em uma pessoa. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, a crença nesse Deus triuno nos faz entender certos aspectos do nosso Deus. E o aspecto de Jesus Cristo se apresentando nesse momento do plano de salvação de Deus para o homem é a redenção do povo, e para isso ele se torna mortal. Ele deixa toda a sua glória, a sua imortalidade, a sua majestade, e vem e se humilha em forma humana para estar conosco.
Só que quando isso acontece, Jesus não está sozinho. Se você der uma observada no versículo 18 que nós lemos, ele diz a seguinte frase: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. No 14, ele diz: então Jesus no poder do Espírito. Portanto, a presença do Espírito Santo durante o ministério terreno de Jesus Cristo era palpável e real. Agora, por quê? Por que a necessidade dessa pessoa da Trindade estar com Jesus Cristo? Porque agora, esse Deus imortal havia aceitado o desafio de se tornar homem. Então, enquanto homem, ele precisava da ação do Espírito Santo. Isso é muito claro, a gente consegue visualizar isso no decorrer da palavra de Deus. Desde o ventre de Maria até o início do seu ministério. No batismo, por exemplo, quando a gente vê o batismo, o Espírito Santo aparece como forma de quê? Pomba. Existe uma personificação, uma materialização do Espírito Santo, para quê? Para testificar que esse era o Filho de Deus. A presença do Espírito Santo e a presença de Deus Pai no momento do batismo de Jesus Cristo selam que esse era o Messias. O Espírito Santo aparece e Deus fala: esse é meu Filho amado em quem tenho grande prazer. Ou seja, ele testifica para todos os povos o quê? A chegada do Messias, para o cumprimento da palavra e da profecia feita por João Batista, porque ele batizaria com água, mas viria alguém que batizaria com Espírito Santo e com fogo. Então é muito interessante você ver que durante todo o processo da vida de Jesus se permeia sempre a presença do Espírito Santo. E mais além, quando a gente continua a trabalhar o texto e a vida de Jesus Cristo, você enxerga a presença manifesta do Espírito Santo no momento da tentação. Se você for para lá para ler a passagem bíblica, você vai ver que diz que o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto para ser tentado. Assim começa a passagem. Ou seja, o Espírito Santo é quem levou Jesus até lá, e Jesus foi através dessa ação direta. O que isso significa? Isso significa que havia necessidade, durante a tentação, da presença do Espírito Santo. Isso é lógico. Nós estamos falando de um corpo humano no deserto por 40 dias e 40 noites sem receber, por exemplo, alimento ou água. Como que Jesus poderia suportar isso? Através da ação direta do Espírito Santo de Deus. E isso é muito interessante. E aí, quando ele é tentado, você conhece toda a história, ele resiste a essa tentação, ele vence essa tentação. Agora Jesus Cristo retorna e ele começa o seu ministério ensinando. É aí que nós chegamos na nossa passagem bíblica, que é Jesus voltando para a Galileia e começando a sua missão. Interessante, Jesus começa a sua missão aos 30 anos de idade. Por que isso? Porque era um costume judaico. O homem ele só era ouvido como líder a partir dos seus 30 anos. Ele iniciava o seu processo de aprendizado, ele ia progredindo no seu processo de aprendizado, e aos 30 anos de idade ele já era considerado um líder, ou seja, ele já poderia passar aquilo que ele havia aprendido. E Jesus, em respeito a essa cultura, ele começa o seu ministério aos 30 anos de idade. E é interessante que a forma como ele anuncia o seu ministério é ensinando. Ele começa a ensinar. E ensinar, diz a palavra do Senhor, através do poder do Espírito Santo. E aí a gente encontra esses versículos que nós lemos. Jesus, num sábado, numa sinagoga, abre o livro do profeta Isaías e lê a profecia em Isaías 61. Ele termina de ler, que é a leitura que nós acabamos de fazer, ele fecha e diz: eis que eu sou o cumprimento dessa profecia. Eu sou o Messias esperado. E ali todos param para ouvir aquilo que Jesus estava para falar. Agora, que profecia é essa
Que ação do Espírito Santo é essa? E o mais importante, o que isso tudo tem a ver com a questão ministerial e com a questão da situação da igreja brasileira? E da pergunta que eu fiz para vocês. Vamos analisar os aspectos e as características desse ministério de Jesus? Características do ministério de Jesus, né? O que a gente vê aqui, no versículo 18, o seguinte, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para... E aí começa uma listinha. Primeiro, evangelizar os pobres. Havia unção, havia presença do Espírito Santo, havia capacitação do Espírito Santo, mas com uma finalidade. E a finalidade era evangelizar os pobres. Primeiro aspecto disso aí, se você vai para o original, no original, essa palavra pobre aqui está muito ligada aos menos vantajosos na vida, aqueles que tiveram menos vantagem na vida. E isso em todos os aspectos, porque hoje, na sociedade capitalista que a gente vive, o pobre é aquele que não tem dinheiro. Mas se você for parar para pensar, tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro, certo? Então, qual é a grande questão? Quando ele fala de pobreza, ele fala de pobreza, sim, econômica, mas também espiritual. Aqueles que sofreram todas as mazelas da vida, aqueles que porventura viviam com uma determinada doença e tinham que ser isolados por essa determinada doença. E Jesus fala, olha, eu vim para evangelizar esse. E aí vem uma outra situação. O que a gente entende enquanto evangelho? E aí a gente tem uma tendência de entender que o processo de evangelização é única e exclusivamente a entrega do folheto ou todas as outras metodologias que a gente tem de levar uma mensagem bíblica de conversão. Mas quando o evangelho integral, ele fala sobre abranger todas as vidas do homem. Você dá de comer, você ensina a pescar e você leva as boas novas de salvação. Você traz dignidade para essa pessoa, tanto espiritualmente quanto fisicamente. É o evangelho todo para todo homem e para o homem todo. É disso que Deus está falando. E aí ele continua, ele não para por aí. E aí ele fala o seguinte: e ele me enviou para proclamar libertação aos cativos. Aqui, especificamente no original, ele está falando de cancelamento de dívida. Agora, não havia mais dívida. Jesus já estava vindo para pagar a dívida de todos nós. Então, o jugo que antes estava sobre o povo, da herança do seu pecado, da condenação eterna, Jesus estava dizendo, eu sou o Messias libertador. E uma coisa interessante que o judeu ele pensava que o Messias, ele tinha um caráter libertador, que faria com que todo o povo judeu reinasse sobre toda a nação. Então, na cabeça do judeu, quando o Messias viesse, ele seria um grande conquistador e um grande guerreiro. E Jesus Cristo vem e diz o seguinte, e mostra toda a sua humildade, ganha pela humildade, faz uma revolução na sociedade e diz, agora não existe mais jugo. Eu não estou trocando o dominador, eu estou dizendo que agora você não é mais dominado. Isso vai de frente à cosmovisão do povo. Em outras palavras, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, no seu comportamento. Deus está dizendo o seguinte, eu vim libertar você. Você não é cativo de mais nada. Essa pressão não existe mais sobre você. Só que ele não para por aí. Ele continua na profecia. E ele disse, e trazer restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Por que o ano aceitável do Senhor? O ano aceitável do Senhor, porque aquele ano era o ano do jubileu. O ano do jubileu, ele era um momento em que todos os escravos eram libertos e as dívidas eram pagas. Então Jesus utiliza-se disso para dizer o seguinte, olha, você não é mais escravo de nenhuma instituição, de nenhum governo, de nenhuma lei, porque agora eu sou a lei. Então ele vem justamente para libertar aqueles que estavam escravizados. Tudo isso que aconteceu foi possível através da ação do Espírito Santo. E onde eu quero aplicar isso a você? Vamos lá. Se Jesus Cristo é o nosso modelo,
e nós espelhamos todos os aspectos da nossa vida na figura de Jesus, não é diferente que o nosso ministério cristão seja pautado no ministério terreno de Jesus Cristo, no que Ele fez aqui na terra. Senão a gente vai ter uma incoerência aí, certo? Então, a partir disso, a primeira aplicação que eu quero trazer para você é a seguinte: o seu ministério cristão, seja ele qual for, em qual área que for, ele precisa, no primeiro aspecto, ser possível através da capacitação do Espírito Santo. Se não há a presença do Espírito Santo, não há ministério. Não há ação ministerial, há produção de eventos. E existe uma diferença, uma distância enorme entre as duas coisas. Se não existe a presença do Espírito Santo trabalhando o seu coração e o meu coração para fazer a vontade de Deus especificamente para um grupo de povo, não existe ação ministerial. Então vamos lá. Se o ministério terreno de Jesus, ele é o exemplo para nortear o seu ministério cristão, e se você busca a presença do Espírito Santo para desempenhar essa tarefa, seu ministério cristão precisa ter os aspectos do ministério cristão de Jesus. Então, o ministério está pautado em evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, qualquer coisa que você vier a fazer, você precisa ter em mente que essa é a finalidade da sua ação ministerial, da sua atividade. Isso é muito interessante quando a gente fala hoje na situação da igreja brasileira, porque todos nós desempenhamos um papel específico na nossa comunidade de fé. Uns cantam no coral, outros cantam no louvor, outros tocam piano, tocam seus instrumentos musicais, outros dão aula na EBD, outros estão programando seus retiros de casais. Nós estamos no mês da juventude, nós temos os jovens trabalhando no seu culto. Todas essas ações, se não tiverem a finalidade de evangelizar os pobres, de proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, perdem em si sua validade. Porque esse é o reflexo da adoração. É o reconhecimento dessa soberania de Deus, em que a nossa vida não é mais nossa, mas pertence diretamente e especificamente ao Senhor. Aí eu quero que você dê um pulinho na sua Bíblia, lá para João 14:16. Só para a gente selar essa verdade. Diz assim a palavra do Senhor: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Olha que coisa interessante. Agora o ministério de Jesus Cristo já havia passado, Ele estava próximo de ser crucificado. Aí Ele reúne seus discípulos e Ele fala especificamente o seguinte: olha, eu vou para o céu, eu vou encontrar meu Pai, só que eu não vou te deixar sozinho, eu vou deixar você com um Consolador, o outro Consolador. E aí Ele diz o seguinte, que esse Consolador é o Espírito da verdade, que você não consegue conhecer ainda, porque você não vê, mas eu posso afirmar para você que Ele está entre vocês. Ou seja, em todo tempo o Espírito Santo estava ao redor do povo. Só que agora Ele fala uma coisa muito interessante: como eu estou indo, esse Consolador não vai estar mais próximo de vocês, Ele vai estar em vocês. E essa é a grande diferença. A partir do sacrifício e a remissão de Jesus, Ele permite que a ação do Espírito Santo agora seja no coração de cada um. E o Espírito Santo se torna o nosso grande capacitador. E essa é a grande diferença. Por que só a partir daí começa e tem-se início as ações da igreja em Atos? Porque agora o Espírito Santo estava sobre eles, neles, para que eles viessem a pregar. E aí você começa um movimento cristão, e você começa com a igreja primitiva, e muitos vão recebendo essa dádiva do Senhor Jesus. Agora eu quero voltar
para aquela questão inicial que a gente trabalhou. A igreja brasileira, dividida em denominações, dividida em departamentos, hoje, segundo os dados do IBGE, ela soma 175 milhões de cristãos. Nós somos hoje no Brasil. Entenda cristãos aí nesse dado como católicos, protestantes, cristãos nominais, ok? Quando a gente analisa esse número mais de perto e a gente dá uma fragmentada, a gente descobre que nós somos hoje de evangélicos, protestantes, 42 milhões. Nós somos hoje 42 milhões de evangélicos no país. Vou puxar uma sardinha e hoje, com base nesse dado, para você mandar um missionário para o campo e manter esse missionário para o campo, é necessário cerca de 7 mil cristãos. Eu preciso reunir hoje 7 mil pessoas, como eu e você, para conseguir manter a ação missionária no campo. Aí eu pergunto para vocês a mesma pergunta que fizemos no início. Tem algo de errado? Na nossa estrutura, na nossa forma de pensar o ministério cristão, na nossa forma de entender o que significa trabalhar para Cristo? Como é que está essa nossa análise bíblica para entender e trabalhar as mesmas ações que Jesus Cristo trabalhou? Onde estamos nós a socorrer as viúvas e os órfãos, a lavar os pés dos discípulos? Isso para nós é extremamente problemático, extremamente atual. E aí a questão é, a gente está falando de um erro estratégico ou a gente está falando sobre uma igreja que já esqueceu como é ouvir a voz do Espírito Santo? Porque só se vence o deserto e a tentação através do Espírito Santo. Só é possível ter a vida transformada, porque quem convence um homem do pecado é o Espírito, através da presença real do Espírito Santo. Você pode discordar de mim. Isso é maravilhoso, a vida é assim. A diferença é que você discordou e hoje quem está com o microfone sou eu. Mas faz essa análise de forma madura e séria hoje. A presença do Espírito Santo, ela gera duas coisas. A primeira delas está em Gálatas 5, que é fruto do Espírito. E fruto do Espírito está voltado para o teu comportamento. Então, você ministro cristão e ministro do Evangelho, porque eu estou falando para você ministro hoje, sua vida não transparece o fruto do Espírito, tem alguma coisa errada. Se não existe amor, paciência, mansidão, domínio próprio, por que e como a gente pode achar que a gente está pronto para desempenhar um ministério que seja genuinamente cristão, se a gente não reflete esse fruto? E isso está muito voltado para a sua vida cristã com Deus. Então quero abrir um parêntese, e eu não vou falar aqui para quem desempenha atividades na igreja, mas para o cristão em geral. Se a sua vida cristã diária não é permeada pelos frutos que o Espírito gera, se na sua casa só existe confusão, provida, lógico, por você ou por outros cristãos, se no seu trabalho é a mesma coisa, se você não é pacificador, se você gosta de inflamar uma situação, se você gosta de uma boa briga, tem alguma coisa de errada? Se você não consegue viver em comunidade, aí a gente para pensar, esse é o reflexo daquilo que Jesus Cristo ensinou como ministério cristão, a gente precisa assumir que tem alguma coisa errada. Segundo ponto, a presença do Espírito Santo gera arrependimento, não é? Vamos lembrar lá de João 16:8? Que não é quem convence o homem do pecado e gera arrependimento, não é o Espírito Santo? Se não existe arrependimento das antigas práticas, se você vivia uma vida X quando estava fora da igreja, ou quando era um cristão nominal, tradicional, e hoje você continua vivendo exatamente a mesma vida, qual é o tipo de arrependimento que foi gerado através do Espírito Santo? E aí, numa conversa muito franca, a gente tenta, sem arrependimento, gerar ministério cristão. Isso é infrutífero.
E aí eu acho maravilhoso quando a gente começa um culto com uma canção como essa que a gente começou hoje com coral. Aviva, Senhor, a sua igreja. A gente precisa de um avivamento genuíno. Esse avivamento não está ligado a um culto agradável. Está ligado a ações diretas motivadas pelo Espírito Santo e desenvolvida por cristãos que têm se preocupado em ouvir a voz do Espírito Santo para gerar frutos e frutos de arrependimento e apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa é uma palavra bem dura e muito complexa. Eu brinquei na IBD e falei o seguinte: a gente precisa abandonar o que as novelas fizeram com a nossa cabeça durante muitos anos, né? Que é criar uma mente maniqueísta, ou seja, quem é bom, quem é mal, então eu preciso que um seja mal para que eu entenda que eu seja bom. Então, em todos os aspectos da nossa vida, a gente cria esse antagonismo, né? Então, assim, eu sou bom, porque eu penso X. Se o meu irmão pensa Y, ele é o ruim. Então, o que eu vou fazer? Você é o ruim, eu tenho que apedrejar você para que eu seja o bom. E eu não estou falando de ego, porque se a gente falar de ego, aí que o tempo vai embora e a bala do irmão já vai ter se consumido. Mas eu estou falando especificamente sobre o compartilhar, o entender, o dividir, o somar, que só é possível se o Espírito Santo habitar em nós, se o Espírito Santo trabalhar a nossa natureza pecaminosa, porque nós somos homens, nós somos mortais, e a gente precisa da ação do Espírito Santo na nossa vida. Eu quero concluir deixando um desafio para você. Inclua o Espírito Santo nas suas atividades diárias. E num segundo desafio, inclua o Espírito Santo nas suas atividades na igreja. Se você quer uma igreja avivada, se você quer uma igreja diferente, se você quer uma igreja que não esteja preocupada em atender às suas expectativas, mas que esteja preocupada em atender a voz de Deus para esse grupo de pessoas, de Macaé e da região. Se você está preocupado e pede por uma igreja que desempenhe genuinamente a tarefa e o ministério cristão de Jesus Cristo, ore ao Senhor por você, porque você é a igreja. A igreja nunca foi instituição. O problema existe nos departamentos e nas denominações, quando a gente passa a enxergar os departamentos e denominações como o resumo da igreja de Jesus Cristo. Mas a igreja de Jesus ultrapassa isso aqui, ultrapassa essas 4 paredes, ultrapassa as barreiras e as fronteiras de Macaé, da região dos lagos, do Rio de Janeiro, do Brasil e afim. Mas ela nos torna um cristão global, aquele cristão que entende que ao redor do mundo existem irmãos, e por eles serem irmãos, eles são família, e por eles serem família, isso nos dói todos os dias, porque eles estão sofrendo. E aí o que eu faço? Eu entendo que o meu ministério cristão precisa alcançar essas pessoas, porque foi isso que Jesus Cristo fez, e qualquer outra coisa é perda de tempo. Eu quero orar com você. E se você entende que essa palavra é para você, que você diz: Senhor, eu estou muito atarefado com várias coisas, eu estou extremamente irritado com várias coisas, eu preciso do Teu Espírito Santo para moldar minha vida, mudar minha forma de pensar e aceitar o que eu não aceito e viver aquilo que o Senhor quer que eu viva, por mais que agora eu não entenda. Se você é uma dessas pessoas que entende isso, que quer viver isso, eu quero te convidar a baixar sua cabeça, fechar seus olhos, para você orar comigo. Se você hoje não consegue, e esse é um segundo momento, visualizar essa ação do Espírito Santo que provoca arrependimento, e você diz: Fabrício, eu estou vivendo uma vida tão errada, tão distante de Deus, que eu não quero nem pensar em ministério cristão, porque eu não consigo pensar nem em vida cristã hoje, porque minha vida não reflete a Jesus Cristo. Eu quero convidar você também a fechar seus olhos e orar para pedir que o Espírito Santo, que é o que convence o homem do pecado, transforme a sua vida e o seu coração.
Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor é o Deus que nos surpreende todos os dias de forma sobrenatural. E como nós cantamos hoje cedo, Pai, eu quero pedir ao Senhor que aviva a nossa igreja, porque nós entendemos que nós somos a igreja, e nós entendemos que o avivamento é um avivamento que gera resultado e não um conjunto de emoções. Pai, eu quero colocar a nossa vida nas Tuas mãos, para que o Senhor guie através da ação do Teu Espírito Santo o nosso ministério cristão. Nos ajuda a pensar com clareza, Senhor, a respeito do que a gente precisa fazer, discernir o que é urgente daquilo que é emergencial, discernir, Senhor, os Seus propósitos para o nosso grupo, para a nossa comunidade, para a nossa cidade, o que a gente precisa fazer. Nos ajude, Senhor, a socorrer os nossos irmãos na fé, a socorrer aqueles que precisam receber o Teu Evangelho. Nos ensina a ser ministros do Evangelho como o Senhor é, e como o Teu ministério na terra foi, e como o Senhor nos ensinou através da Tua palavra. Senhor, eu te peço também para aqueles que estão fracos na fé, naqueles que já pensaram em desistir, naqueles que estão vivendo uma vida tão distante do Senhor. Aviva, Senhor, a Tua igreja, que o Teu Espírito Santo toque, transforme e mude, Senhor, o caráter, a cultura, a visão, e que possa ser instituído um caráter cristão sólido, através do Teu Espírito Santo, que é real e que hoje está em nós. Quebranta o nosso coração, Senhor, para ouvir a Tua voz. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Sublime graça me salvou, tão cego e mau o meu ser, perdido andei, mas me encontrou, e agora posso ver. Temor trouxe ao meu coração,
Versace, a qualidade aliada ao melhor custo-benefício. VIP, filmagem em Full HD, fotografia digital em alta resolução. Aldinei Vieira e Vivian Dornelas. www.vipfilmagemefotografia.com.br.